Avaliação dos tendões extensores do tornozelo. Aqui nós vamos falar sobre o tendão tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Começando pela anatomia topográfica, você fazendo o simples movimento aqui com o tornozelo de dorsiflexão, a gente consegue observar esses tendões. Então, o maior e mais calibroso e medial é o tendão tibial anterior. Então, observem como não há nenhuma dificuldade em palpar esse tendão, muitas vezes apenas visível, você já consegue caracterizar o tendão. Nesta região, a gente vai observar a transição miotendínea. Então, aqui a gente tem um tendão. O tendão vai inserir na região anteromedial, junto ao cuneiforme medial. E aqui nessa topografia vamos observar já a transição muscular. O extensor longo do hálux. Então você pede para o paciente fazer a extensão do hálux, pode fazer a extensão. Olha só como a gente consegue caracterizar ele aqui, ó. Então ele vai passar ao lado, um pouco menos calibroso. Então a gente vai conseguir acompanhar até a inserção na falange distal. Também aqui nessa região vamos ter a transição muscular. E o dos dedos, o extensor longo dos dedos, você pode observar que tem um extensor para cada dedo. Não é necessário, na avaliação de rotina, ficar avaliando cada tendão. A gente vai observar um tendão conjunto aqui nessa topografia, que depois ele vai se dividir. Então essa aqui é a anatomia. E temos também a transição muscular. Qual que é a técnica de realização do exame? O principal ponto de avaliação aqui vai ser o plano transversal dos tendões. Então, vou fazer repetidos movimentos bem amplos. Não fique focado só em um pequeno local, faça movimentos amplos, desde a transição muscular até a inserção, transição muscular, inserção. E associado ao movimento de varredura no plano axial, você vai associar movimentos de báscula. Então, associado a esse movimento de varredura, vou fazer pequenas básculas, porque com essas básculas eu vou determinar a anisotropia que vai me ajudar a diferenciar o tendão da gordura adjacente. Então, vamos fazer exatamente este movimento em todos os tendões, desde a transição até a inserção. Começando agora na imagem. Vou regular meu aparelho. E vou posicionar bem em cima aqui do tendão medial, bem em cima do tendão tibial anterior. Um pequeno movimento de báscula, você vai observar a anisotropia, que é quando ele fica mais escuro, então ele fica nítido. Vou centralizar, então com este movimento eu vou centralizar ele na tela e vou percorrer cranialmente em direção à perna, onde eu consigo observar o que? A transição muscular. Então músculo, tendão, linha branca, cortical óssea da tíbia. Então vou acompanhar ele tem a morfologia ovalada, vou acompanhar ele até a inserção no cuneiforme medial. Depois eu posso fazer o exercício de alongar o tendão. Então, depois da varredura no plano transversal, vou fazer o alongamento no plano longitudinal, caracterizando a estrutura fibrilar. Então, vai ser este o exercício. Com movimentos amplos, acompanhando bem o tendão, direção à perna, direção ao pé, sempre vendo bem o tendão tibial anterior. Depois, ao nível do tornozelo, lateralmente, vou repetir esse movimento e vai aparecer o outro tendão, que é o extensor longo do hálux, representado aqui pela seta. Então, extensor longo do hálux, que eu posso acompanhar também até a inserção na falange distal do hálux. Aqui, colocando no longitudinal, até facilita a sua visibilização. Olha como fica bem nítido aqui o tendão extensor longo do hálux. Outro exercício é você acostumar a alongar e acompanhar neste eixo também. O mais importante é no eixo transversal. Acompanhando até a transição muscular. E agora, lateralmente, o tendão extensor longo dos dedos. Acompanhando desde a transição muscular
Aqui, bem neste nível, abaixo dele tem um músculo flexor curto dos dedos e os tendões eles se dividem, indo cada um para o seu dedo, para o seu respectivo dedo. Então, com isso, avaliamos aqui os 3 tendões extensores. Vou desenhar eles aqui agora no plano transversal, onde eles estão localizados. Então, fazendo um pequeno movimento de báscula aqui, eu consigo caracterizar e diferenciar ele da gordura adjacente. Então, desenhando na imagem. Aqui temos o tendão tibial anterior. O extensor longo do hálux. E o extensor longo dos dedos. Nessa topografia a gente observa uma imagem com pequena anisotropia superficial que é o retináculo dos extensores. Não confundir com tenossinovite, principalmente na hora que ele passa superficialmente ao tendão extensor longo dos dedos. Então essa imagem que está superficialmente é o retináculo dos extensores. Com isso realizamos a avaliação dos tendões extensores do tornozelo.